céu de um parque ou embarque na garupa de qualquer... Cultura nas alturas. Roteiro para gravação de narração de documentário sobre pontos históricos de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Quadrilátero Histórico de Campos. O quadrilátero histórico do município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, é um conjunto arquitetônico formado por edificações históricas datadas entre os séculos XIX e XX. Neste espaço urbano se destacam 4 marcos representativos: uma praça e 3 prédios públicos que remetem a diferentes períodos da história da cidade. A Praça Barão do Rio Branco, popularmente conhecida como Jardim do Liceu, que conserva as características da Belle Époque. O Liceu de Humanidades de Campos, que funciona no solar do Barão da Lagoa Dourada, prédio do final do século XIX. A Casa de Cultura Vila Maria, que funciona no Palacete de Finazinha Queiroz, prédio do início do século XX. E o prédio da atual Câmara de Vereadores de Campos, antigo Fórum Nilo Peçanha, da década de 30 do século XX. As características originais que este espaço urbano preserva revela símbolos e elementos de uma elite econômica que deixou expressas marcas de suas aspirações, valores e gosto estético. O Palácio Nilo Peçanha representa momentos de apogeu econômico do município de Campos dos Goytacazes. Todo o conjunto se tornou tutelado a partir de 1988. Praça Barão do Rio Branco, Jardim do Liceu. A Praça Barão do Rio Branco, conhecida popularmente como Jardim do Liceu, foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural, INEPAC, e recebe constantemente manutenção. O Barão do Rio Branco foi um diplomata, formado pela Faculdade de Direito do Recife, nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1845. Foi ministro das Relações Exteriores por vários mandatos, inclusive também no período em que um campista, Nilo Peçanha, exerceu a presidência da República. O Barão do Rio Branco foi cônsul-geral do Brasil em Liverpool e também o segundo ocupante da cadeira número 34 da Academia Brasileira de Letras, eleita em 1898. Ocupou o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Dentre as obras que escreveu, destacam-se Memórias Brasileiras, História Militar do Brasil, Efemérides Brasileiras e Episódios da Guerra do Prata. A Praça Barão do Rio Branco, popularmente Jardim do Liceu, é utilizada para a recreação dos alunos do Liceu de Humanidade de Campos, apreciação da natureza e encontro de casais. O Jardim do Liceu conta com um coreto, onde são realizadas apresentações musicais de diversos estilos. A praça é rodeada de grandes e belas árvores que compõem um belo visual e um cenário perfeito para fotografias, como do chafariz que dá vista para o Palácio Nilo Peçanha, sede da Câmara de Vereadores de Campos. Liceu de Humanidades de Campos, solar do Barão da Lagoa Dourada. O solar do Barão da Lagoa Dourada foi residência do nobre José Martins Pinheiro, um dos mais importantes produtores rurais da região. O prédio, em estilo neoclássico, foi construído em 1864. Foi adquirido para que nele se instalasse o Liceu de Humanidades de Campos dos Goytacazes, o que ocorreu em 1884. Localizado em parte alta da cidade para fugir das enchentes, o solar foi percebido como uma obra majestosa, rica e moderna, sendo, portanto, considerada uma das mais luxuosas. José Martins Pinheiro, o Barão da Lagoa Dourada, nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de novembro de 1801. Foi um nobre fazendeiro em Campos dos Goytacazes. Exerceu diversos cargos eletivos, sendo presidente da Câmara Municipal. Foi responsável pela construção da Ponte Barcelos Martins sobre o Rio Paraíba do Sul, a primeira da cidade, inaugurada em 1873. O Liceu de Humanidades de Campos foi local de estudos de grandes políticos, como o ex-governador Antony Garotinho, bem como de profissionais de renome, intelectuais e artistas campistas. O liceísta se coloca como eterno liceísta e não como ex-liceísta. Tamanho é o orgulho de ter estudado no tradicional colégio campista dos tradicionais uniformes cinzas do ensino fundamental até a calça jeans e camisa branca do ensino médio. Casa de Cultura Vila Maria, Palacete Finazinha de Queiroz.
Situada em frente à Praça Barão do Rio Branco, também conhecida como Jardim do Liceu, o Palacete Finazinha de Queiroz é um edifício de 1918, de estilo eclético, que foi deixado em testamento pela senhora Maria Queiroz de Oliveira para ser uma universidade. O palacete possui 811 metros quadrados e fica no meio de um jardim de 5.714 metros quadrados. A propriedade pertencia ao industrial Atilano Crisóstomo de Oliveira, engenheiro, dono de 2 usinas, a de Mineiros e a de São Pedro do Paraíso. Atilano construiu o palacete para presentear sua esposa, Dona Maria Queiroz de Oliveira, carinhosamente chamada Finazinha, por ter nascido em dia de finados. Entre 1979 e 1992, o palacete funcionou como sede da Prefeitura Municipal de Campos, mas em dezembro de 1993 foi cumprido o testamento e o edifício foi entregue à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a UENF, para cumprir a sua destinação cultural. Assim, a universidade criou a Casa de Cultura Vila Maria, inaugurada em 1993, com o objetivo de incentivar e fomentar atividades de pesquisa e produção cultural. Atualmente, a Casa de Cultura Vila Maria oferece de forma gratuita programação cultural de qualidade, dirigida à população da região norte fluminense, privilegiando artesanatos, shows e artistas locais. A Casa de Cultura Vila Maria conta com acervo de fonoteca e videoteca. Parte do material musical foi digitalizado e disponibilizado no canal da Vila Maria no YouTube. Palácio Nilo Peçanha, Câmara Municipal de Campos. O Palácio Nilo Peçanha, construído no ano de 1935, é uma obra inspirada no Partenon de Atenas e figura entre as construções mais imponentes e famosas da cidade de Campos dos Goytacazes. O prédio, em estilo neoclássico, teve como responsáveis os arquitetos Pedro Compo Fiorito e José Benevento, este último, o mesmo arquiteto que projetou a Casa de Cultura Vila Maria e a Catedral Diocesana do Santíssimo Salvador. Localizado ao norte da Praça Barão do Rio Branco, o palácio ocupa um quarteirão inteiro. A aprovação para sua construção se deu em 17 de julho de 1919, em um terreno doado pelo governo fluminense para que no prédio funcionasse o Fórum da cidade. A inauguração do Fórum Nilo Peçanha se deu em 28 de março de 1935, em comemoração aos 100 anos de elevação de Campos à categoria de cidade. A inauguração teve como convidado especial, na condição de orador, o historiador Alberto Lamego, que acompanhou no ato oficial o juiz criminal Álvaro Ferreira Pinto e o promotor público Guaraci Souto Maior. O Palácio Nilo Peçanha fica localizado na antiga Rua da Constituição, que depois passou a se chamar Avenida Alberto Torres. O prédio funcionou como sede da Justiça até 2007. Em 2008, passou a ser a Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, sendo a terceira sede do Poder Legislativo Municipal. Praça São Salvador. A Praça São Salvador foi inaugurada no século XIX. Em 1841, ocorreu na praça a festa de comemoração pela coroação de Dom Pedro II. Somente em 1869 foi providenciado seu nivelamento. Em 1874, foi proposto o ajardinamento e seu fechamento com gradis, mas só foi realizado em 1888. Em 1896, depois de jardinagem e arborização, a praça tornou-se um centro de convivência e contemplação, inclusive gradeado, sendo chamada de Jardim São Salvador. Em 1935, um novo projeto surgiu para marcar o primeiro centenário de Campos como cidade, que antes era chamada de Vila de São Salvador dos Campos dos Goytacazes. O Jardim de São Salvador voltou a ser praça aberta. Em 2004, o prefeito Arnaldo Viana iniciou a obra da praça atual, que foi concluída em 5 de maio de 2005 pelo prefeito Carlos Alberto Campista em seu curto mandato. É possível conferir no entorno da praça o edifício da Associação Comercial, o prédio da Lira de Apolo, lojas comerciais, agências bancárias, palacetes históricos, o antigo prédio do Hotel Gaspar, o chafariz de louça belga e a Catedral do Santíssimo Salvador,
além de uma vista bastante interessante do Rio Paraíba do Sul. Na Praça São Salvador é realizada anualmente a tradicional Festa do Santíssimo Salvador, Jesus Cristo, padroeiro da cidade, que tem a data comemorativa em 6 de agosto. Na praça é realizada a tradicional procissão do Santíssimo Salvador no dia do padroeiro, quando a praça fica lotada de barraquinhas da Diocese de Campos até o canteiro da Catedral, que vendem alimentos e doces típicos de Campos. Um dos pratos mais famosos é o bolinho de bacalhau da barraquinha do canteiro da Catedral, que recebe fila de pessoas para comprarem o quitute. A praça também vira palco para apresentações musicais de bandas católicas, que tocam e cantam louvores para os fiéis. Museu Histórico de Campos. O solar do Visconde de Araruama foi construído no final do século XVIII para ser moradia de José Caetano Barcelos de Capivari. José Caetano Barcelos de Capivari, em 1797, recebeu o título de primeiro coronel de milícias da vila de São Salvador de Campos dos Goitacazes e mandou erguer sua moradia, a qual seu único filho seria herdeiro. Porém, seu filho, João Antônio de Barcelos Coutinho, morreu em 1816. Como João Antônio de Barcelos Coutinho não teve filhos legítimos de seu casamento com sua prima Ana Joaquina de Velasco Carneiro, sua sogra e também tia, Dona Ana Francisca Velasco de Barcelos Coutinho, herdou todos os bens. Ana Francisca casou-se com o capitão Manuel Carneiro da Silva. Estes tiveram 5 filhos, dentre eles José Carneiro da Silva, o Visconde de Araruama, que acabou herdando o sobrado e nele residiu com sua esposa Francisca Antônia Ribeiro de Castro. O Visconde de Araruama nasceu em 21 de maio de 1788, no atual município de Quissamã. A trajetória de utilização deste edifício pelos órgãos públicos da cidade se inicia após o falecimento do Visconde de Araruama, quando sua esposa resolve se desfazer da residência. O sobrado se situa na Praça São Salvador e serviu de Câmara Municipal e Prefeitura. Foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural, INEPAC, em 1978. Em 1990, instalou-se no prédio o projeto Museu de Campos dos Goitacazes, criado em 14 de maio de 1997 pela Lei Municipal número 6.339, permanecendo até 1997, quando o edifício foi interditado. Parte do acervo do museu foi transferida para a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, ficando por lá até 2006, quando passou a funcionar nas dependências do Museu Olavo Cardoso. Desde os anos 80, acadêmicos e a sociedade civil organizada cobravam a restauração do prédio, mas somente em 2009, no governo da prefeita Rosinha Garotinho, as obras de restauração do solar foram iniciadas, nos mesmos moldes da época do Visconde de Araruama. Em 2012, o Museu Histórico de Campos dos Goitacazes foi reinaugurado. O museu passou a receber diversas exposições, como de objetos da ferrovia, fotos e camisas do Goitacás Futebol Clube, entre outras peças históricas, como destaque para uma réplica de um bondinho antigo. Chafariz belga. O chafariz belga é uma réplica de um dos 100 chafarizes que o descobridor da América, Cristóvão Colombo, mandou fabricar. Atualmente, só existem 2 destes chafarizes no mundo, um em Campos e outro na Europa. A fonte foi um presente para a cidade, oferecido pela companhia inglesa Campos Syndicate Limitada, que, em 1905, se tornou a primeira empresa de fornecimento de água e serviço de esgoto de Campos. O oferecimento do presidente foi comunicado ao primeiro prefeito de Campos, Manuel Rodrigues Peixoto, em 24 de julho de 1904. A autorização para a importação da Bélgica foi feita em 9 de outubro de 1904 pelo secretário-geral do Estado da República do Brasil, Dr. Alfredo Becker, para ser colocado na Praça do Santíssimo Salvador, em frente à antiga Catedral, Igreja Mãe dos Homens e Santa Casa de Misericórdia. Em 11 de outubro de 1906, em comemoração à descoberta da América, o prefeito de Campos dos Goitacazes, Dr. Manuel Camilo Ferreira Landim, fez a inauguração do chafariz com a execução do hino nacional pela banda musical Lira de Apolo com salva de 21 tiros. O Jardim e a Fonte, à noite,
estiveram profusamente iluminados por lâmpadas elétricas e grande multidão. Ali se conservou até depois das 10 horas da noite, conforme narrativa do historiador Horácio de Souza. A peça é um conjunto em louça composto no estilo bolo de noiva. Na parte mais alta, 4 leões jorram água para dentro da concha principal, adornadas por 6 floreiras. Todo o chafariz é trabalhado em relevo em diversas cores, sobressaindo os tons caramelo e azul. Ao longo do tempo, o chafariz sofreu deteriorações e foi paulatinamente vandalizado com furto de várias peças. O chafariz foi restaurado no início dos anos 1990, mas logo teve furtado novamente suas peças de adorno, os leões e as floreiras. O chafariz foi tombado como patrimônio histórico e cultural pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Municipal, Copan. Foi novamente restaurado pela concessionária de água e esgoto de Campos, Águas do Paraíba, em parceria com a Prefeitura de Campos, e reinaugurado no dia 23 de dezembro de 2013 pela prefeita Rosinha Garotinho. Catedral do Santíssimo Salvador. A Catedral Diocesana de Campos fica localizada numa das partes mais elevadas da região central da cidade. Um conjunto arquitetônico imponente que fica de frente para o Rio Paraíba do Sul. Em 1677, onde ficava a primeira igreja rústica com paredes de entulho e teto de palha, passou a ser a primeira igreja da matriz, quando da fundação da Vila de São Salvador de Campos, onde hoje é a Igreja de São Francisco, na Rua 13 de Maio, onde tem um marco da fundação da cidade. A segunda igreja da matriz foi erguida no local em que veio a ser construída a catedral, ao lado da antiga Capela do Senhor dos Passos e do velho cemitério. Em 1924, a antiga matriz foi elevada à categoria de Catedral Diocesana, tendo como primeiro cura o padre Dr. Antônio Carmelo, que foi substituído pelo padre Magaldi e o Monsenhor João de Barros Uchoa. Sob o comando do padre Uchoa, a catedral recebeu uma grande reforma e transformação arquitetônica, até que em 1970, no episódio do Papa Paulo VI, foi transformada em Basílica Menor do Santíssimo Salvador. A catedral foi construída sobre a antiga igreja da matriz, aproveitando a estrutura das torres e do prédio. Na ocasião, era o bispo da Diocese de Campos, Dom Antônio de Castro Maier. A catedral é uma construção em estilo neoclássico, tendo na fachada principal um vão coberto e sustentado por 4 colunas. Pelo vão, chega-se a 3 portas que fazem acesso principal da igreja, sendo as portas em folha dupla de madeira, verga reta, bandeira fixa de madeira, onde no alinhamento das portas estão 3 janelas em verga reta e em folha de madeira. A catedral na Praça do Santíssimo Salvador recebe todos os dias muitos religiosos que vão ao templo fazer preces nas missas, ou mesmo em outros horários que não da missa em que a igreja está aberta. Cais da Lapa. Localizado na Avenida Rui Barbosa, o Cais da Lapa possui marcos históricos, uma vez que foi uma escadaria existente nas proximidades que milhares de jovens desceram para embarcar em um barco com destino às guerras do Paraguai, Tuiuti e Segunda Grande Guerra como voluntários da pátria e combatentes de guerra. Além desse feito histórico, o Cais da Lapa também é figura central da famosa lenda urbana do Urural, o jacaré de papo amarelo que derrubou uma canoa que transportava um enorme sino de ouro com destino à igreja existente nas proximidades. Seja como for, entre a lenda urbana e a descida histórica dos voluntários da pátria, o Cais da Lapa também já foi local de encontros e romances secretos sob a luz da lua. Urbanizado e inaugurado em março de 1958 pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, pelo governador Roberto Silveira e pelo ex-prefeito José Alves de Azevedo, o Cais da Lapa hoje é ponto de embarque de jovens atletas de remo e estacionamento de veículos. As velhas canoas e barcos que trafegavam pelo Rio Paraíba do Sul ficaram no imaginário e nas lembranças de quem teve a oportunidade de vê-las em ação, subindo e descendo Paraíba, trazendo e levando mantimentos e pessoas de um lugar para o outro em um passeio prazeroso. Igreja Nossa Senhora da Lapa. Conjunto arquitetônico erguido em 1748 na Curva da Lapa, à margem do Rio Paraíba do Sul, onde, segundo a lenda,
Resídio Rural da Lapa. Trata-se da mais privilegiada vista da cidade. A construção da igreja começou em 1740. Possuía 2 torres, mas em 1863, uma faísca elétrica fundiu a cruz das torres situadas no lado esquerdo do templo, causando sérias avarias. Em 1872, recebeu a primeira reforma. Foi destinado ao seminário e serviu posteriormente como sede do Liceu de Humanidades. Segundo registros, a Igreja da Lapa também foi local de uma roda dos expostos, que era o local onde crianças eram deixadas para serem cuidadas pelas freiras da Igreja da Lapa. A roda dos expostos era um cilindro de madeira que era colocado nos conventos e casas de misericórdia, como a Santa Casa, para receber crianças abandonadas, principalmente fruto de gravidez indesejada. As pessoas colocavam a criança do lado de fora do prédio e a criança era recebida na parte interna. Algumas destas crianças eram colocadas já mortas na roda dos expostos. A história da roda dos expostos foi tema de um livro do pesquisador Valdir de Carvalho. Atualmente, a Igreja da Lapa é dirigida pela Santa Casa de Misericórdia de Campos e tem seu trabalho voltado às meninas órfãs das comunidades de baixa renda. Canal Campos Macaé. Localizado na região norte fluminense, o Canal Campos Macaé tem seu trajeto cortando as cidades de Campos dos Goitacazes, onde tem seu início junto ao Rio Paraíba do Sul, Quissamã, Carapebus e Macaé, onde deságua na foz do Rio Macaé. Sua construção durou cerca de 28 anos, desde 1844, sendo inaugurado em 1872. Dentre suas funções, o Canal Campos Macaé facilitou o trânsito de passageiros, o escoamento de produtos e mercadorias, e também foi responsável pela redução de áreas alagadas, consideradas indesejadas e propícias às enfermidades, segundo tendências sanitaristas do século XIX. Foi construído pela mão de obra negra escravizada e é considerada uma das maiores obras da engenharia nacional no século XIX. Com 109 quilômetros de extensão, é a segunda hidrovia artificial mais longa do mundo, ficando atrás apenas do Canal de Suez, no Egito. Após a construção da estrada de ferro Campos Macaé, o canal começou a entrar em desuso. Durante muitas décadas e ainda hoje, recebe resíduos poluentes in natura, tornando-se urgente sua necessidade de conservação. Em 2002, foi tombado como patrimônio histórico pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, INEPAC, após pressão de um grupo de pesquisadores e ambientalistas. Como um importante elemento de paisagem da região, o Canal Campos Macaé faz parte de roteiros de ecoturismo, passando pelo Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Solar do Colégio, Arquivo Público Municipal de Campos. É denominado Solar do Colégio porque o estabelecimento era sede de uma grande fazenda que pertencia ao Colégio Jesuíta Santo Inácio, da cidade do Rio de Janeiro. A fachada principal está voltada para leste, propiciando boa ventilação natural e recebe os raios solares matinais. O solar do colégio é composto por solar, torre e capela, formando um só corpo linear. Todo o conjunto arquitetônico apresenta telhado em 2 águas, apresentando o beiral tipo beira-ceveira. No portão da igreja há 2 datas, 1803 e 1934. São relativas às reformas pelas quais passou. Em 1926, uma tempestade destruiu o coro e o órgão. Em seu interior estão sepultados membros da família Barroso e a heroína campista Benta Pereira. Contam tradições que é sob o altar do Espírito Santo. O Arquivo Público Municipal de Campos dos Goitacazes, sediado no solar do colégio, foi criado pela Lei nº 7.060, de 18 de maio de 2001, de autoria do vereador Dr. Edson Batista. O Arquivo Público Municipal de Campos foi inaugurado no solar do colégio em 28 de março de 2002, a partir de projeto elaborado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, na gestão do governador do Estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, com a supervisão do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, APERJ. O Arquivo Público Municipal de Campos dos Goitacazes está subordinado à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima,
órgão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. Nesses anos de funcionamento, o arquivo tem empreendido ações visando o recolhimento do acervo produzido pela Administração Pública Municipal e também documentos privados de interesse público, tendo sob sua custódia cerca de 700 metros lineares de documentos em diversos suportes, documentos textuais, avulsos e encadernados, fotografias, microfilmes e CD-ROM, uma coleção de jornais publicados em Campos, incluindo títulos raros de jornais não mais publicados. Este acervo compreende o período desde 1834 e está disponível ao pesquisador em microfilmes e em originais. Farol de São Tomé e Praia do Farol de São Tomé. O Farol de São Tomé está localizado na Praia do Farol, única praia de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. A obra foi projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, o mesmo que participou da construção da Estátua da Liberdade em Nova York e da Torre Eiffel em Paris. O Farol de São Tomé tem 45 metros de altura e 216 degraus. O monumento foi construído por uma firma francesa no ano de 1877. Sua inauguração foi em 1882, comemorando o aniversário da princesa Isabel. Foi feito de um ferro especial resistente à corrosão, razão pela qual ainda se encontra em bom estado de conservação. Ele acende de acordo com o horário do pôr do sol e faz a volta completa em 68 segundos. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta área serviu para aterrissagem de helicópteros para abastecimento, quando viajavam às costas da região. A Praia do Farol de São Tomé tem uma grande extensão, mar aberto, com agradável orla de 3 quilômetros, composta de casuarinas e devidamente urbanizada. A Praia do Farol tem quiosques e restaurantes, fato que dota a praia de gastronomia peculiar. Pousadas e hotéis de qualidade proporcionam o desfrute de um lugar agradável, com o devido conforto. A praia está localizada a cerca de 50 quilômetros do centro da cidade. Uma das atrações no verão é o trio elétrico. Também são realizados shows no palco montado na chamada Aldeia do Sol. No inverno, já foram realizados eventos como o Festival de Forró e os festivais de petisco. O mar de Farol de São Tomé é alternado entre agitação e dias calmos, propiciando o banho dos moradores e turistas. As pessoas que preferem águas mais tranquilas podem se direcionar ao Lagamar, uma lagoa devidamente urbanizada, composta de quiosques e que, por vezes, recebe atrativos musicais para os frequentadores. Igreja de Santo Amaro e Festa de Santo Amaro. Segundo documentações encontradas no Mosteiro de São Bento, a primeira capela erguida no povoado de Santo Amaro foi em 1735. A reconstrução aconteceu 60 anos depois, entre 1795 e 1798. Só na primeira metade do século XX que ela foi remodelada, recebendo as 2 torres. É um ano inteiro de preparação até chegar o esperado 15 de janeiro, aniversário de Santo Amaro, padroeiro da Baixada Campista. São várias as etapas da festa: a cavalhada, o novenário, procissão, ladainha, leilão, hora dos fogos de artifícios e das missas, sem contar as barraquinhas integrantes da parte profana das comemorações e os shows patrocinados pela Prefeitura de Campos. Nas noites que antecedem a festa, há torneios de futebol de campo e futebol de salão, quando participam equipes de localidades vizinhas. Há uma grande rivalidade entre os times de Santo Amaro e de Baixa Grande, localidades vizinhas. Durante os 2 dias anteriores ao da festa, as barraquinhas se dedicam ao comércio de alimentos, bijuterias, artigos religiosos e o parque faz a festa da criançada. Os pagadores de promessas, os ex-votos, reafirmam a devoção ao Santo Milagroso, caminhando quilômetros desde Campos até o distrito de Santo Amaro. Academia Campista de Letras, ACL. A Academia Campista de Letras, ACL, foi fundada em 21 de junho de 1939 por um grupo de intelectuais e teve como primeiro presidente o advogado Nelson Pereira Rebel. A Academia Campista teve como molde a Academia Brasileira de Letras, ABL. Durante alguns anos após a sua fundação,
A ACL não tinha sede e as reuniões dos acadêmicos eram realizadas no Automóvel Clube Fluminense, na Associação de Imprensa Campista, AIC, no Salão Nobre do Hospital Santa Casa de Misericórdia, no Hotel Planície ou nas residências de alguns de seus membros. Somente durante o mandato do prefeito Salo Bran, que o prédio, construído pelo Dr. Nilo Peçanha para ser uma escola ao ar livre e que se encontrava inocupado no período, foi cedido para que funcionasse a Academia Campista de Letras em 10 de abril de 1948. Segundo o membro da ACL, jornalista e advogado Fernando da Silveira, a academia tinha expressão nacional na época de sua criação. O seu primeiro presidente, Nelson Pereira Rebel, foi um dos mais brilhantes advogados e políticos brasileiros. Outro membro da ACL de grande expressão foi o Dr. Godofredo Nascentes Tinoco, grande dramaturgo que teve suas peças teatrais levadas ao Rio de Janeiro pelo maior ator da época, Procópio Ferreira. Teatro Trianon. O antigo Cine Teatro Trianon foi inaugurado no dia 25 de maio de 1921. Portanto, 2021 é o ano do centenário do antigo Trianon. A obra do antigo Trianon foi financiada pelo capitão Francisco de Paula Carneiro, conhecido como Capitão Carneirinho, que dá nome ao Boulevard, também conhecido como Calçadão, no centro de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. O espetáculo de estreia, realizado no dia 29 de maio, teve a presença da atriz e cantora mexicana Esperanza Iris. O antigo Trianon, que além de teatro, era também cinema, tinha capacidade para 1.800 espectadores. Passaram por seu palco nomes como Procópio Ferreira, Bibi Ferreira e Emilinha Borba, entre muitos outros grandes artistas. Vendido ao Banco Bradesco, que na contemporaneidade funciona onde era localizado o antigo Trianon no Calçadão, na calada da noite do dia 27 de junho de 1975, o Cine Teatro foi demolido e Campos perdeu um grande patrimônio histórico e cultural. Em 1989, o prefeito Antony Garotinho conseguiu uma indenização do Bradesco para construir o novo Teatro Trianon. O Teatro Municipal Trianon foi construído e inaugurado no dia 31 de julho de 1998. Viva o Trianon! Teatro de Bolso de Campos. O Teatro de Bolso foi inaugurado pelos artistas de teatro de Campos no dia 13 de abril de 1968. O Teatro de Bolso era administrado pela Associação Regional de Teatro Amador, ARTA, fundada em 1965. Nas décadas de 1960 e 1970, destacaram-se na produção teatral local o Grupo Persona, fundado em 1967, e o Teatro Escola de Cultura Dramática, fundado em 1973. Em 1975, o Teatro de Bolso foi doado para a Prefeitura de Campos em regime de comodato. O Teatro de Bolso fechou e abriu várias vezes desde 1977 até que foi fechado em outubro de 1982. O Teatro de Bolso foi ocupado por artistas e no dia 5 de agosto de 1983 o espaço foi reaberto. Na primeira metade da década de 1980 surgiram em Campos os grupos teatrais Abertura de Teatro Amador, Arte Porta Aberta, Gente é pra Brilhar, Não pra Morrer de Fome, Grupo Arquibancada de Teatro Infantil, GAT, Grupo de Teatro Pétalas de Rosas, vinculado ao Teatro Experimental Sacro, Grupo Visão, Uniarte, Cena 7 Produções e Nós da Farsa. De 1983 até 1988, os artistas de teatro amador se organizaram por meio da arte e da Federação Estadual de Teatro Amador do Estado do Rio de Janeiro, FETARGE. No dia 9 de maio de 2016, o Teatro de Bolso de Campos foi ocupado por artistas. A ocupação durou 27 dias. O Teatro de Bolso havia sido fechado, foi liberado em agosto de 2014 e voltou a ser fechado. O Teatro de Bolso Procópio Ferreira foi reaberto no dia 28 de março de 2017. Ao longo de todos estes anos, o Teatro de Bolso foi palco em especial para os grupos teatrais e artistas regionais. Com uma localização centralizada, o Teatro de Bolso Procópio Ferreira constitui-se em um equipamento cultural de grande relevância para o município de Campos dos Goytacazes. Viva o Teatro de Bolso! Palácio da Cultura.
O Palácio da Cultura foi construído para abrigar o acervo e suportar o fluxo de leitores que compareciam à Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, antes situada no centro de Campos e que já não comportava o espaço e o movimento. A obra foi concebida no governo do então prefeito recém-eleito Rockefeller de Lima. O local escolhido foi a antiga Praça da Bandeira. Para o projeto, foi convidado o arquiteto Francisco de Assis Leal e o paisagismo ficou por conta do renomado Roberto Burle Marx. Por sua magnitude, o Palácio da Cultura foi considerado pela Associação Brasileira de Engenharia como a obra mais importante no Brasil em 1973, ano em que o Palácio da Cultura foi inaugurado pelo prefeito José Carlos Barbosa. Em 1977, o prefeito Raul Linhares indicou o vice-prefeito, médico e literato Wilson Paes para cuidar da efetivação do Palácio da Cultura, quando foi criada a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que passou a ser sediada no local. Em 2014, no governo da prefeita Rosinha Garotinho, o Palácio da Cultura foi fechado para obras, que foram paralisadas em 2016. Em 2018, no governo do prefeito Rafael Diniz, as obras foram retomadas. As obras do Palácio da Cultura foram entregues no dia 30 de dezembro de 2020. Além da área destinada à Biblioteca Nilo Peçanha, o Palácio da Cultura conta com Salão de Artes, Auditório Teatro Amaro Prata Tavares, Jardim de Inverno, Palco Externo, Porão, e o Panteão dos Heróis Campistas, onde estão os restos mortais de vultos históricos, dentre eles os do líder abolicionista José do Patrocínio e do ex-presidente da República, Nilo Peçanha. Ao longo de todos estes anos, o Palácio da Cultura recebeu em seus espaços exposições de fotografia e de poesia, apresentações de teatro e de música, oficinas de literatura e as mais variadas expressões artísticas, bem como assíduos leitores na Biblioteca Municipal Nilo Peçanha. Viva o Palácio da Cultura! Pesquisa e roteiro Wesley Machado. Registro de jornalista profissional número 32.177/RJ. Fontes consultadas: Catálogo Patrimônio Cultural de Campos dos Goitacazes do Centro de Informações e Dados de Campos, SIDAC. Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Portal oficial da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF. Inventário das igrejas da antiga Secretaria de Cultura de Campos. Portal da Prefeitura de Campos. Site Folha 1. Site do Jornal Terceira Via. Blog do Instituto Historiar. Blog da Associação Comercial e Industrial de Campos, ASIC e Wikipédia. Campos dos Goitacazes, RJ, abril de 2021. Se não houvesse a mentira, não existiria juramento.